Olá, viajantes, clientes e amigos, bem-vindos ao Papo de Viagem com a Pontual Turismo, que é um podcast onde a gente vai estar compartilhando as histórias boas e ruins, os perrengues com nossos clientes, nossos amigos, tudo aqui para vocês e com vocês. Pois é, Rafael, e hoje aqui a gente está com o nosso querido e amigo, nosso desembargador Marcelo Russell, que vem dividir um pouco dos seus momentos mágicos de suas viagens e os perrengues, né, para a gente contar aqui um pouco das histórias e dividir com nossos clientes e amigos, assim como o Rafael falou. Doutor Marcelo, muito obrigado por estar aqui conosco e ter aceitado nosso convite. É uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje, em especial porque nós somos, além de viajantes, somos clientes e amigos há muitos anos. E eu sei que esse podcast vai interessar a essas pessoas, porque vocês prepararam com muito carinho e com muita fraternidade. Eu vou participar com o coração aberto. Venham com as perguntas que eu responderei. Coisa boa. Então, vamos aqui ao primeiro bloco, que são hábitos e preferências de viagem, doutor Marcelo. Normalmente, o senhor prefere fazer uma viagem sozinho ou com familiares e amigos? Bom, se eu for falar dos hábitos de viagem, vão dizer que eu sou maníaco, né? E principalmente na preparação de uma viagem. Eu me demoro na preparação, eu olho todos os detalhes, vejo várias vezes e só saio com muita segurança para fazer as viagens. Óbvio, isso advém da nossa experiência, do nosso contato com a Pontual Turismo, que nos ensinou muita coisa no transcorrer desses anos todos que estamos juntos. E quanto às preferências, sim, prefiro viajar com a família. Óbvio que, certas ocasiões, a família não viaja conosco, mas os amigos que viajam fazem parte da nossa família. E isso é que enobrece cada viagem que a gente faz, independente do local que a gente for. E falando de viagem, qual é o prazo ideal para organizar tudo? O senhor é daqueles que faz com antecedência, deixa tudo para a última hora? Não. Eu gosto muito de antecedência. Aliás, eu abuso muito vocês com a minha antecedência, né? Mas não gosto de sair daqui sem um roteiro bem explicado. Aliás, quem viaja comigo recebe o roteiro que eu faço. Então, cada um dos viajantes, dos familiares, tem a sua cópia do roteiro e, obviamente, esse roteiro pode ser mudado, sim, no transcorrer da viagem. Mas o básico, o roteiro perfeito, né, pelo menos antes de dar início à viagem, é aquele que a gente prepara com antecedência, com muito amor e com muito carinho. É isso aí, doutor Marcelo. E vamos falar dos destinos, né? Qual é o destino dos seus sonhos, o destino que mais marcou para o senhor nas suas viagens? Destino do sonho é a Lua. Né? Agora, o que mais marcou foi viajar para a Ásia, né? O encantamento e as coisas bastante diferenciadas do resto do mundo, lá da Ásia, né? E, em especial no Japão. Talvez essa fosse a viagem dos sonhos, que já foi realizada, mas ficou como sonho, com gostinho de quero mais. Então, ainda permanece como um sonho. Embora já realizado, vamos realizar novamente, se Deus permitir. Quem sabe voltar, né, doutor Marcelo? É, isso aí. A vontade é essa, de voltar. E nessas viagens, o hotel é um fator muito importante, né? Quando a gente vai escolher um hotel, a gente para lá, eu vejo o senhor lá na agência, a gente resolvendo detalhe por detalhe. Agora a pergunta que todo mundo quer saber, o senhor prefere um hotel que tenha boa academia ou um bom café da manhã com aquele bacon e um ovo? Eu realmente sou um cara chato para hotel. Primeiro porque eu quero um hotel além das minhas possibilidades, muitas vezes. Né? Então, termino tendo que baixar a categoria, ou baixar o nível do hotel, mas sempre escolhendo um hotel que dê segurança, que dê conforto para toda a nossa família ou amigos que estão viajando conosco. Mas, quanto a bacon ou academia, basta olhar meu porte e ver que eu sou do bacon. Embora eu não goste do bacon, né? Mas a academia já afastei, pior que o bacon, né? Já afastei da minha vida faz tempo. Boa, chefe. Então vamos aqui para as nossas queridas historinhas, né? Que cada vez estão mais em alta, né? O pessoal mostrando aí.
Queria saber aí seus perrengues, né? Todo mundo teve um perrengue nas viagens. Me conte aí, Dom Marcelo, o que é que a gente teve aí de um perrengue que mais lhe marcou? Nós já fizemos mais de 20 viagens de navio, né? Viagens de cruzeiro, e em certa altura, talvez a gente já tivesse feito umas 15 viagens, nós reunimos 52 passageiros, entre familiares e amigos. Éramos 52. E saímos de Orlando para embarcarmos em Fort Lauderdale. E a viagem, no final, terminou sendo mais demorada do que a que a gente queria, viagem de carro, né? Eram talvez 8 ou 10 carros, não me lembro, um seguindo o outro. E, por força do destino, da ocasião, a gente terminou atrasando. Chegamos atrasados no embarque do navio, atrasado em relação à minha vontade de ser o primeiro a chegar. Claro. Então, não chegamos os primeiros, já estava no meio do embarque, né? Metade do tempo de embarque já tinha se passado. Então, ao final, a gente teve um primeiro perrengue, que foi, aliás, o segundo. O primeiro foi demora na viagem, no transcurso. E o segundo perrengue foi que nós tínhamos que devolver os automóveis, que eram locados, e a locadora mudou o seu local de recebimento dos carros, e ninguém no ambiente de embarque sabia informar onde era a atual localização da locadora. Eu não me lembro qual delas, mas então alguma informação chegou e nós fomos entregar o carro. Na verdade, a locadora que estava recebendo o carro de X era uma locadora Y, mas nós entregamos os carros nessa locadora. E essa mesma situação envolvia dezenas e dezenas de famílias que estavam indo para o mesmo navio e que tinham alugado, né, carros na mesma locadora. Então, a locadora que estava recebendo o carro não tinha o preparo da outra. Claro. Então, o número de ônibus, transfers, né, da locadora para o navio era menor e foi muito perrengue para se conseguir uma vaga. Até o perrengue de você pegar um ônibus na bomba do Emetério, gente passando na fila, gente empurrando o outro e tal. Claro. Aquilo que aparece na TV de manhã. Tudo bem, resolvemos a situação, chegamos de volta, só que antes de ir entregar os carros, nós já deixamos as malas para serem embarcadas e fomos entregar os carros vazios. E metade da família já ficou lá, metade dos viajantes, né, da gente, do nosso grupo, já ficou lá esperando a hora de embarcar. Quando eu voltei, perguntei para minha mulher, cadê minha maleta com os passaportes? Eita. Disse, que maleta? Disse, a maleta com os passaportes. Ficou no carro. Ficou no carro não, embarcou. Eita. Embarcou. Aí eu fui ao concierge da Royal Caribbean, expliquei para ele a situação, disse, minha mala embarcou e meu passaporte está lá dentro. Como é que eu vou embarcar sem passaporte? Ele disse, não, o senhor não vai embarcar. Ele disse, olha, tem 52 lá em cima, lá dentro, e aqui fora só tem minha família. Eu, minha mulher e as 2 filhas. Então o resto está tudo lá em cima, né? Assim, 48. E a viagem vai ser ruim para eles e para mim se eu não embarcar. Eu tenho que embarcar. Minha família tem que embarcar. Aí ele disse, nós já passamos na esteira 10 mil malas. Você lembra qual foi o navio? Eu não me lembro mais não qual era, né? É um daqueles que a gente sempre foi, né? Freedom, Oasis, Liberty. Acho que era o Liberty. Liberty, eu não me lembro. Talvez tenha sido Liberty mesmo. Aí, então, são 10 mil malas. Vem cá, eu fui, tinha um galpão assim, que devia ter ainda umas 5 mil malas, mais 5 mil já tinha subido. Eu disse, como é que a gente vai localizar a sua mala? Eu disse, rapaz, dá um jeito. Aí, então, nos colocaram numa sala de espera, onde tinha vó com neta sem passaporte, pai com filho, que a mãe não veio, não deu autorização, e lá havia gente que... Sala do perrengue. Sala do chororô. Chororô, terrível, terrível, terrível. Foi um momento, assim, muito difícil. E eu, então, fui a
gerente de embarque, a pessoa responsável lá pelo embarque, a mais responsável, vamos chamar assim, eu não sei se era gerente, se era coordenadora, e tentei dialogar com ela. Eu disse, não tenho o que fazer. Eu digo, olha, deixa eu lhe ajudar. Ela disse, o que é? Eu disse, eu tenho aqui cópia dos passaportes, tá? E enquanto alguém procura o passaporte ou as malas da gente, os passaportes nas malas, seja lá o que for, traga as malas, tá? A senhora já vai adiantando aí o embarque com essas cópias. Ela deu um tapa, pode dar tapa na mesa aqui? Aí disse, isto é crime no meu país. Tanto a cópia do passaporte quanto a cópia colorida, é crime duplo. Eu disse, me dê cá as cópias, acabou o crime. Deu uma solução. Mas aí, por trás desta senhora, apareceu uma boa alma, né, que ficou fazendo gesto para mim. Como quem dizia, se acalme. Tá? Ela é braba, mas a gente vai resolver. Aí eu confiei no rapaz, voltei com a família para a sala do Chororô e aguardamos. Para finalizar, toda a equipe de check-in já estava em pé, por trás do check-in, já estava em pé, aquela senhora braba sentada, né? E a gente esperando. E aí já começaram a desarrumar as coisas, etc. Né? Todo mundo já embarcado, né? Todo mundo embarcado, o navio inteiro. E aí a gente se comunicando por rádio comunicador naquela época, né? E aí a gente fazia, olha, a minha mala, vê lá e tal. Finalmente, meu cunhado, Itamar, encontrou a mala no corredor. Foi a mala com os passaportes. Com os passaportes já estava na porta da nossa cabine. Aí ele disse, olha, encontrei aqui e tal. Eu digo, não espere não, pega a mala e desça. Aí ele pegou a mala, saiu do navio com a mala. Na rampa já tinha gente esperando essa mala, gente da própria Royal Caribbean, e desceram, enquanto o pessoal descia com as malas, não foi uma só, foi mais de uma, porque devolveram logo tudo, né? O que estava no corredor, Itamar trouxe. Aí entregaram para o pessoal da própria Royal Caribbean, eles desceram, enquanto eles desciam, o pessoal do check-in, tinha mais de 30 pessoas, batendo palma. Pronto, aquela zoada. Aí, quando a mulher disse, não dá mais tempo, a gerente disse, olha, não dá mais tempo, já encerrou. Aí, aquele rapaz que estava por trás dela, pegou assim, botou em cima da mesa dela, disse, assine que já está tudo pronto. Esse rapaz foi Deus que botou em nossos caminhos, né? Com certeza. E aí, a gente pegou as malas, subiu aquela rampa, e todo o pessoal, vai, gol. Subimos a rampa. Quando chegamos na portinha de entrada do navio, o cara já tinha fechado a portinha, já tinha botado um jarro com planta atrás da porta, e a gente já chegou assim, olhou para ele tirou tudo e a gente entrou. Nós entramos tão atrasados que aquele procedimento de segurança, né, que nós botamos colete e tal, aquelas coisas. Já tinha feito. Cada um tem um setor para ir, né? Nós fomos jogados no meio do promenade, tá certo? E fica aí e assiste aí. O que tiver, ouça, porque a sua segurança vai ser feita aqui. Então, esse talvez tenha sido o maior perrengue. Subimos para o bar da cobertura do navio e lá estavam todos absolutamente embriagados, e meu irmão a gritar, eu não disse que ele embarcava. E aí mamãe disse, ele disse que se você não embarcasse, vinha de helicóptero. Exagero do meu irmão, né? Mas finalmente nós embarcamos e fomos 10 ou 15 minutos depois expulsos desse bar, porque a toada estava muito grande. Esse foi o maior perrengue. Mas isso é um fator, Tom Marcelo, que é muito importante, a gente já vai aprendendo com as histórias dos clientes e vai fortalecendo essas informações, que é sempre importante a gente guardar a documentação junto com você, né, o passaporte, junto, porque eu mesmo com minha família, a gente já foi furtada lá em Orlando no café da manhã, o senhor deve saber, a gente tomando café da manhã, teve os passaportes furtados, e foi assim, um dos perrengues também grande que a gente teve, porque a gente não conseguiu voltar, e graças a nosso amigo Alim, ele ajudou muito a gente na ocasião. Isso eu acho que... Alim está nessa viagem. Estava também, eu acho que a gente tinha uns 10 anos. E também tem outros casos de outros clientes que
Então lá teve um caso de um cliente que estava viajando com tinha acabado de acabar um casamento e viajou com uma namorada nova. E eu não sei se a mulher antiga ela fez tanto um mal olhado, né, que se fala, que o pessoal quando viu ele foi roubado e não conseguiu fazer o navio. Foi roubado no Soulgrass. Né? Ele acabou que foi roubado, não acharam o passaporte. Então é o seguinte, essa preocupação que é evidente que todo viajante tem que ter, ouvi-los, né? Ouvir vocês, as recomendações de vocês. Aliás, vocês dão essas recomendações por escrito, né? Para que possam ser lidas e relidas. Isso é importantíssimo, não tenham dúvida. Mas, quando tem que acontecer, acontece. Eu me lembro bem que minha mãe dizia, quando nós embarcamos, ainda antes de ser expulso do bar, ela dizia, né, mas meu filho, você faz as viagens dos 52 e você Só dá um erro né? desse. Como é isso, né? Eu digo, mamãe, acontece, paciência, né? Paciência. Mas esse foi o maior perrengue. E eu me lembro que nessas viagens que o senhor faz, sempre faz uma camisa, todo mundo, e o senhor não podia ficar fora. O líder do grupo tá fora, né? E depois terminou sendo uma das melhores. Diga lá. Mas agora a gente vai falar um pouco das experiências e os momentos memoráveis. Isso aí a gente falou um pouco dos momentos que fica na memória também, mas assim, uma memória não tão feliz, né? Fica um pouco do momento difícil e a ansiedade que passou durante nessa viagem. É feliz, né? A gente pode contar a história hoje, né? Mas assim, dentre as viagens que o senhor fez, o senhor é cliente da gente desde 1991, né? Ano que vem a Pontual está fazendo 40 anos e Tomacelo, se não for um dos mais antigos, é o mais antigo, né? Quem é o pioneiro aí, tem colecionador de vouchers, colecionador de calendários nosso. E, assim, tem muitas experiências. Eu garanto que ele vai, nessas viagens que o senhor faz conosco, tem muita coisa que fica guardado. E eu queria saber qual foi a melhor coisa que guardou, o melhor momento que o senhor diga assim, não, esse momento agora, esse foi o especial nas minhas viagens. Bom, eu tenho memórias afetivas supremas dessas viagens. Algumas tão importantes que eu seria traído na emoção se eu conseguisse contar aqui para vocês. Mas a convivência com a família, né, e com os amigos é uma das mais importantes memórias de cada viagem dessa que nós fizemos. Mas eu e Valéria, minha mulher, somos meio que exagerados, né, na afetividade de um pelo outro, e principalmente essa afetividade ela eclode, ela aumenta, ela explode, tá, de uma forma exuberante. Então, assim, nós já fizemos viagens festivas, tá, da nossa união, que já completa 50 anos de namoro e 40 de casados, né? E algumas dessas viagens deixaram marcas por conta dessas festividades, de serem datas marcantes, etc. Então, algumas delas a gente comemorou, tá? Eu estava falando navio, tem muitas que foram em navio, né, que todo mundo ia, e a brincadeira era muito boa e a celebração melhor ainda, né? Mas teve outras tantas que foram, em particular, né, eu e Valéria só, a gente aproveitou bastante, se divertiu bastante, e essas viagens serviram também para estruturar mais ainda a nossa vida em comum. E também as viagens que nós fizemos, nós temos muita crença em Deus, né? Somos bastante religiosos e, assim, fizemos viagens fantásticas para peregrinar, né? Inclusive uma junto conosco, né? O Frei Reinaldo. Exatamente. E a gente já fez também, o senhor foi Exatamente. Pioneiro aí junto com o Padre Damião Silva. Isso, né? Graças ao doutor Marcelo, a gente está aí junto com o Padre Damião Silva fazendo as peregrinações, né, doutor Marcelo? Graças a Deus mesmo. Então, tanto com o Reinaldo como o Damião e outras viagens isoladas, sem a orientação espiritual de um padre ou de um pastor, né, da Igreja Católica, nós fizemos, assim, visitas fantásticas. Em especial, eu poderia falar da última,
que foi agora nas festividades de 13 de maio, lá em Fátima. E eu e Valéria nós pudemos participar no domingo anterior, dia 13, tá? E foi assim embora a gente já tenha ido a Fátima tantas vezes, né? E sempre que fazemos uma viagem para a Europa, se a viagem inicia por Lisboa, a gente inclui Fátima, mas essa última, tá? A gente foi com um coração mais amadurecido, com a cabeça mais amadurecida, né? Com a relação mais amadurecida e com a espiritualidade, sem dúvida, também mais forte, né? E essa está marcada como uma das grandes experiências espirituais que pudemos realizar através das viagens. Com certeza. A gente brinca que a pessoa viaja para comemorar, viaja para esquecer, viaja para acontecer, né? Tudo é motivo de viagem. Tudo. Também viaja para ganhar, né? Que viaja com trabalho, né? Viaja. Então a gente faz tudo, envolve viagem. Então, assim, se tivesse para escolher um último destino, se eu dissesse assim, Marcelo, olha, é a última viagem da sua vida, para onde é que o senhor ia? Eu acho que para o continente que ainda é desconhecido para nós, o único, né? Eu iria para a Oceania. Aliás, nós tivemos a oportunidade desse ano programar uma viagem para a Austrália, né? Samuel nos ajudou muito no preparo dessa viagem, mas findou que houve uma mudança de planos, tá? Para incluir uma ida à cidade de Covilhã, em Portugal, onde foi feita uma homenagem para meu sogro, né, Dr. Itamar Pereira, o desembargador Itamar Pereira, depois de tantos anos de falecido, ainda está recebendo homenagens grandiosas como essa que nós fomos. Tá? Tratava-se de a inauguração de um centro de estudos jurídicos, tá? Envolvidos pela informática. Era uma informática dirigida para o Poder Judiciário, para a Justiça. E a placa, o nome da sede, tá? É Itamar Pereira da Silva. Então, foi uma mudança, né? Também, acredito que... foi uma mudança feita de última hora, tá? Trocamos a viagem, que seria hoje a viagem, né, ideal para que a gente ir, para a gente conhecer o último dos continentes que a gente não conhece. Mas fizemos, então, uma outra viagem que também foi muito agradável, né? Fomos a Santiago de Compostela, fomos a Madrid e outras cidades na Espanha. E marcando presença, né, Marcelo? Na homenagem do Dr. Itamar, né? Exatamente. Não podia deixar de ir. Foi importantíssimo essa ida nossa, porque havia muita gente de Recife nessa homenagem, que a gente nem sabia que ia acontecer com tanta gente, tá? Desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal de Justiça do Estado. Ele era muito querido, né? Ele era E, assim, pessoas que também saíram de viagens que estavam fazendo para ir para lá. Mudaram a programação. A gente nem imaginava que fosse assim. E o centro é algo fantástico. Merece, a partir de então, uma visita. E a região é muito bonita, porque é junto da Serra da Estrela, no pé da Serra da Estrela. Então, é a parte central de Portugal e vale a pena essa visita lá. Maravilha. Então, Dr. Marcelo, me conte aí mais alguns detalhes das suas viagens. O que é que o senhor nunca deixa de comprar nas suas viagens? O que é que o senhor leva? Um amuleto, né, que está sempre presente nas suas viagens, dentro da sua mala. Sempre muito preparado, né? Uma pessoa que sempre está com a lanterna, essas coisitas, um canivete. Né? Essas coisitas sempre vão, né? Tesouras, essas coisas. Agora, eu não levo um amuleto, né? Eu levo um terço, que é inseparável. Agora mesmo estou com um aqui no bolso, tá? E é a maior garantia de que nós vamos ter uma boa viagem, uma viagem agradável, é estar sempre em oração, né? Então, não diria que é um amuleto, eu diria que é uma fé, uma demonstração de fé, tá? E a segurança de nossa viagem. E essas coisinhas, né, tem as que a gente leva, que não são amuleto, mas são necessárias, lá, né? E outras que se compram por lá, né? Eu gosto muito de comprar coisinhas pequenininhas de cada cidade, significativas, né, relacionadas a cada cidade em que a gente vai passando e tal. Tem lá uma prateleira lá em casa, um local que a gente enche disso, e tem
muita brincadeira que a gente pode até contar às pessoas que lá visitam em relação a cada cidade, o que é que tem de mais bacana, mais bonito. E você, só no olhar daquela lembrança, né, que a gente compra como souvenir, né, a gente consegue desenvolver e guarda histórias. o momento que teve na viagem. Com certeza. Né? Muito bom. O senhor que falou que sempre foi um grande líder nas viagens em grupos, né? E todo mundo sabe que viajar em grupo, né, Samuel, a gente já viu de tudo nesses 39 anos de agência, a gente já viu de tudo aí em viagem de grupo. E a gente sabe que todo mundo tem uma característica diferente, né? Nem todo mundo é no horário, nem todo mundo acorda cedo. E o senhor sempre, como gosta de viajar em grupo, aí eu sempre me teve aquela dúvida, o que é que irrita Dr. Marcelo numa viagem? O que é que tira ele do sério? Na verdade, eu não sou líder, eu gosto de ser liderado. Mas, tá certo, talvez pela experiência, talvez pelo espírito brincalhão, né, a gente termina, então, sendo uma referência do grupo. Né? O grupo sempre escolhe alguém dessa natureza para fazer referência. Né? Mas não busco essa liderança. Ao contrário, né, na viagem eu busco sempre dar a opinião só assim, exatamente na hora própria. Mas não enrole muito, não. Quero saber o que é que lhe irrita. Não. Na verdade, em viagem, né? em viagens internacionais, que a gente passou quase a noite toda aqui falando de viagem internacional, em viagem internacional, o que muito me irrita é passar na imigração. Né? A imigração tem sido, desde as primeiras viagens, algo que eu nunca gostei. Tá? Já passei perrengues, como você chama, na Inglaterra, né? Já passei perrengues. A última viagem para Portugal teve um perrengue. Segundo, né, as informações recebidas, nós estávamos diante de uma mudança de sistema, né, de imigração. O sistema imigratório em Portugal estaria mudando e, por conta disso, então, estava havendo uma demora. Mas foi uma demora de 2 horas de relógio, numa fila, depois de você viajar 8 horas e buscar mala, etc. Todo o perrengue de aeroporto, né, todo o trabalho, o calor, a indisposição, o sono, né? E aí você enfrentar uma fila de 2 horas, como foi contada, de relógio. Não é brincadeira. Então, isso é um exemplo. Né? E, assim, ainda fomos maltratados, eu diria. Tá? Isso foi na Inglaterra, né, Tomás? Não, eu estou falando agora em Portugal. Agora em Portugal. A Inglaterra nem se fala, né? Mas agora em Portugal, a pergunta que nos foi feita, eu e Valéria no guichê, foi que vieram fazer em Portugal. Aí Valéria respondeu, nós estamos aqui para nos divertir. Aí disse... E vão ficar quanto tempo? Aí, Valéria, 2 dias e depois vamos para Estocolmo. Aí o camarada disse, olha, e por que vocês... E vão fazer o que em Estocolmo? Ele disse, nós vamos a trabalho em Estocolmo, vamos participar de um congresso. E aí o camarada, muito arrogantemente, disse, então por que não disseram logo que ia para um congresso? Eu disse, porque o senhor perguntou o que é que eu vim fazer em Portugal. Em Portugal eu vim me divertir. A segunda parte será em Estocolmo. Em Estocolmo será a trabalho. Aí ele disse, então me dê as informações sobre o que o senhor vai trabalhar. Aí vem a preocupação de estar sempre preparado. Eu tirei exatamente... O voucherzinho. Não, tirei o que eu tinha preparado. Uma pastinha com tudo. Está aqui o convite do consulado. E o senhor sempre tá muito... Aí estava tudo. A primeira coisa que o cara leu foi... E perguntou, os senhores são desembargadores? Eu disse, somos, eu e minha mulher somos desembargadores. E por que não disseram nada? O senhor não perguntou. Eu não precisava me apresentar como desembargador, eu sou aqui um viajante. Claro. Tá bom. Aí, bum! Resultado, na volta, na saída de Portugal, nós passamos de novo na imigração. Não foram 2 horas, foi só 1 hora, o que era normal. Mas adivinha o cara que recebeu a gente? Era o mesmo, não foi nada. Com a mesma pergunta. Aí eu digo, não, vocês estão de brincadeira. Vocês viram na câmera e me botaram por aqui. Não é possível.
cara, o que vieram fazer aqui? Só, presta atenção. Eu sou desembargador, não disse logo. Eu disse, olha, presta atenção, nós viemos a Portugal, entramos aqui, foi o senhor que recepcionou, depois nós fomos para Estocolmo e agora estamos terminando 2 dias aqui em Lisboa para ir embora para casa. A gente vai para o Brasil, vai para casa da gente. Ah, tá bom, pronto. Cara, então é chato, imigração é chato, né? Mas é engraçado que normalmente... Mas eu já tive esse problema até em Noronha, né? Foi? Até em Noronha já Você tive foi problema. juiz durante muito tempo lá em Noronha, né? Fui. Já fui a Noronha inúmeras vezes, principalmente... Gosta de mergulhar, né? Um dos hobbies mais favoritos que o senhor tem, sem né? dúvida, né? O mergulho é algo que sempre me atraiu. Aliás, atraiu a família toda, né? Que os 4 são mergulhadores. Eu, Valéria e as 2 meninas. E velejei para Noronha várias vezes. Foi na Refena, não foi, senhor? Já fui a muitas refenos, eu acho que umas 15. E já fui sem refeno, navegando. E tivemos a honra e o prazer de fazer uma das refenos embarcados no navio escola naval do Cisne Branco. Foi fantástico, né? Então, assim, de viagem para Noronha tá legal. Agora, houve um perrenguezinho, depois a gente conta na outro programa. Agora me conta aí, tu, Marcelo. O que é que o senhor sempre leva de recordação de um hotel? Sempre a gente tem alguma coisinha que a gente gosta ali no quarto, que olha assim, tem vamos levar, a coleção de sabonete, de shampoo. Aquele shampoozinho, né, realmente são uma atração extraordinária. clássico, Se bem né? que estão acabando agora. Não sei se o senhor já viu que ninguém tá botando mais o shampoo. Ele tá botando tudo aquele no pote lá no... O pote no chuveiro preso, né? E lá na recepção ele bota o pote para vender. É verdade. Quer roubar, compra. Se quer roubar, eu tive um agora no Rio de Janeiro, exatamente. Ele bota além do shampoo, ele bota o cheirinho que bota no quarto. Pronto, aí eles querem roubar, compre, né? Então, essa coleção de shampoozinho, né, e sabonetezinho já passou. Mas eu tinha uma mania, na época em que eu fumava, né? Eu gostava de trazer o cinzeirinho. Mas também acabaram com isso, né? Hoje ninguém fuma mais, né? Então não tem mais cinzeiro para a gente trazer. Mas era salutar. Eu acho que já botava ali para o cara levar mesmo. Eu tive agora no Porto, e aí quando eu fui no hotel tinha um abridor de vinho lindo. Eu digo, rapaz, esse abridor de vinho já vai ser um presente. Tu vai confessar. Rapaz, já falei. Já falou, confessou. Eu digo, esse abridor de vinho já vai ser um presente. Atenção, edição, corta. Mas aí falar em presente, né? O senhor que viaja muito, o que é que o pessoal já encomendou do senhor? Assim, Tom Marcelo, traga um birimbau, traga... Uma televisão 45 o senhor vai muito para Orlando, quer que traga uma televisão? Aproveitando o gancho da televisão, realmente uma vez eu recebi uma encomenda, né? Aquela história que você diz, né, para o amigo, né? Só, quer o que de lá? Quer que eu traga o quê, né? Eu quero só a televisão. Né? Só que entregar na sua casa. Mas eu tive a saída, porque naquela época aqui era outro sistema, diferente do NTSC lá dos Estados Unidos. Né? Eu digo, não adianta eu trazer a televisão de lá, porque não vai pegar aqui. Né? Aqui era o PAL-M, PAL-M, né? Que era uma mistura do sistema alemão com o sistema chinês, aí dava o PAL-M. Então, foi a minha saída. Só, não adianta, porque a televisão não vai funcionar aqui. Né? Aí me livrei da mas encomenda. a encomenda existiu, né? A encomenda existiu. A televisão. Mas não era da grande, não. Eles tragam uma pequenininha para mim. Não dá, não, porque... Né? Pois é, chefe. É muita história boa. A gente já está aqui há algum tempinho. Queria agradecer muito. Pô, já vai acabar, pai? Queria agradecer muito a presença do Marcelo. Ele que é uma figura ilustre aqui em Pernambuco, no Brasil. Muito querido por muitos. E a gente está aqui tomando o tempo dele, veio aqui com muita honra. Ser o primeiro cliente e amigo a participar, contar as histórias, que assim, a gente sabe que poderia passar aqui a noite toda que ia ter história, né? Mas a gente vai deixar para contar sempre em outros momentos. E de coração, Tom Marcelo, eu venho agradecer muito a disponibilidade do senhor, e quando eu falei do projeto, o senhor abraçou logo no início. E tomar o tempo do senhor numa quinta-feira, às 18 horas, é uma coisa que é significativa bastante para mim. Agradeço muito. Com certeza, a minha alegria, tá? Inclusive, eu me senti eufórico quando você falou que a gente ia
dialogar sobre algumas viagens, sobre alguns perrengues, sobre algumas coisas, né? Em 2 minutos eu já estava aceitando o convite. Foram momentos de lembranças extraordinárias, tá certo? Vocês foram muito gentis em me convidar, né? Eu sei que vocês têm clientes bem mais cheios de histórias para contar, né? Mas, graças a Deus, vocês me honraram com esse convite. Eu que agradeço então, muito. Eu gosto sempre de dizer, né, que a Pontual hoje faz parte não só da minha família em si, né? Faz parte da família de vários amigos nossos, tá? Que se desdobraram, né, a partir do nosso encontro com a Pontual. E eu queria que vocês me convidassem outra vez, porque eu me lembrei de tanta história aqui que não contei, né? Passaram tantas histórias aqui que eu não contei, que, né, você falou em um dos hábitos, tá? Eu não sei se a gente ainda tem um tempinho. Tem né? um tempinho, tem. Um dos hábitos que a gente sempre preservou foi o de chegar cedo no check-in para embarque. Tá? Então, se são 2 horas, a gente chega com 3 horas. Se são 3 horas, a gente chega com 4. E eu me lembro que em Tóquio, né, nós saímos para o aeroporto. Em Tóquio, você, naquela época, não sei se hoje ainda é assim, você só ia para o aeroporto de Narita, tá certo? Que é o aeroporto que serve a Tóquio. Você só ia em ônibus do aeroporto. Você não chegava de táxi nem de carro lá. Você tinha que ir no ônibus ou num trem. Na época, a gente não preferia usar o ônibus. O ônibus pegou-nos na porta do hotel, né? E nós chegamos no aeroporto de Narita 4 horas antes. Quando fomos fazer o check-in, nós fomos consultados pela atendente da United Airlines se a gente topava, tá certo? Atrasar o nosso voo em meia hora, porque o nosso voo era Tóquio, Detroit, New York. Então, havia uma escala em Detroit. E então ela disse, olha, vocês poderiam sair meia hora depois. Se vocês conseguissem sair meia hora depois, vocês fazem Tóquio, New York, direto. É mais ou menos o mesmo tempo que vocês vão chegar em New York, tá certo? Mas é porque a gente está com um overbooking para Detroit. Ele queria mudar a rota, né? Elas queriam, eram 2 atendentes, queriam mudar. Tá? Quer dizer, mudar a rota e o do horário primeiro trecho. só. Mas a gente ia ganhar em tempo, claro. Né? Aí eu e Itamar, meu cunhado, nos entreolhamos. Aí elas ficaram assim, olhando para a gente. Aí disse, não, mas é o seguinte, a United Airlines vai colocar os senhores na first class. Eita, olha aí. Só que já facilitou bastante, né? Muito, né? First class do 747, do Boeing 747, era naquela época aquela cucuruta do 747, né? Então era first class mesmo. Subia pela escadinha e lá em cima era uma mordomia extraordinária. Quando ela disse isso, eu e Itamar nos entreolhamos mais uma vez. E aí elas, quando olhamos para ela, elas estavam mais assustadas ainda. Eram os olhos desse tamanho assim, olhando para a gente. Aí, eu não sei se a gente deve aceitar. Elas aumentavam o olhar. Aí, finalmente, disse, vai. E vão todos. Éramos 6. Né? Eu, Itamar e Itamar Júnior, com as respectivas esposas. Aí ela disse, sim, claro, os 6. Eita. Eu não sei, vamos pensar. Finalmente aceitamos. Né? Aí voltamos para o grupo que estava esperando, eu e Itamar, fizemos check-in, está tudo certinho e tal, mas só que tem um problema, que a gente não vai mais para Detroit, vai direto para Nova York. Isso qual é o problema, né? Que a gente vai na first class. Aí foi uma alegria, né? Incomensurável. Mas se a gente não tivesse chegado 4 horas antes, a gente tinha perdido essa oportunidade. Com certeza. Essa viagem, tá, de interessante a mais do que este fato, é o fato de que ela percorria, ou percorre ainda, 25% do globo terrestre. A rota do avião faz 25% do globo terrestre, de Tóquio para Nova York, né, vindo no sentido contrário. Né, o fuso horário enlouquece a gente,
Né? E foi fantástica essa viagem. 15 horas de viagem na primeira classe. Foi ruim porque a gente dormiu 14 na segunda. Chefe, mais uma vez eu queria agradecer em nome da agradeço. Pontual. E gente, aqui a gente está encerrando mais um papo aqui com o Dr. Marcelo. E queria lembrar a todos, né, que a Pontual Turismo, assim como serve a família do Dr. Marcelo e ao Dr. Marcelo por muitos anos, nós estamos à sua disposição para evitar possíveis perrengues e fazer com que você aproveite o máximo a sua viagem, sempre com sua família, né? E estamos à disposição para lhe atender sempre. Obrigado. Esperamos todos, né, Samuel, aí no próximo papo de viagem com a Pontual Turismo. Vem outros clientes especiais e amigos também, inclusive companheiros de viagens de Dr. Marcelo. Com certeza vocês têm muito. E um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado, gente. Obrigado, Dr. Marcelo.